queria garantir que tivesse um som bom. Tá. Dessa vez não vou tirar a máscara não, porque eu levei uma bronca da família inteira. Quem vai fazer? Pode fazer. Boa noite a todos. Oi, gente, chegou a hora feliz de nós estarmos aqui numa casa espírita para ouvirmos o comentário evangélico que a nossa irmã irá trazer. Então é maravilhoso, gente. A gente tem de prestar muita atenção nos ensinamentos de Jesus e passar mesmo para o nosso coração e para a nossa vivência. Então vamos fazer a prece. Senhor, meu Deus, que está sobre tudo e sobre todos, aqui estamos, com um desejo enorme, Senhor, de ouvir a palestra, o comentário evangélico. E também, Senhor, te pedimos as forças necessárias para que possamos vivenciar os ensinamentos aqui ouvidos. Pedimos também assistência benéfica, que não sei como podemos ficar sem ela. Vamos, então, elevar o nosso pensamento bem alto. Aqui, Senhor, agradecidos por estarmos aqui hoje e também pedindo, Senhor, por todos que sofrem, pedindo, Senhor, para aqueles que estão acamados, a família, de entes queridos que deixaram sua saudade. Ajuda, Senhor, que essa crise possa passar bem depressa, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de acordo com perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. Nos livra do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Boa noite a todos. O tema que nos foi encomendado, reservado na noite de hoje, está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel e recebido por Francisco Cândido Xavier. Ele é o capítulo 157 e fala: faze isso e viverás. Na verdade, é um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: e disse-lhe, Jesus disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Do que se trata esse trechinho? Jesus estava pregando e apareceu um doutor da lei e perguntou a Jesus como que ele poderia obter a salvação. E Jesus falou para ele, sabendo inclusive que ele era um homem letrado, era um doutor da lei, perguntou o que está escrito nas escrituras. E então ele respondeu: amarás a Deus e ao teu próximo. Então Jesus respondeu a ele: respondeste bem, está certo o que você está falando.
faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Então, é esse trechinho que Emmanuel vem comentar com a gente no capítulo 157. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, daquele que havia consultado ele, indaga acerca de sua concepção da lei, e faz ele sentir que a resposta à interrogação que ele estava fazendo se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondestes bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não não está restrito ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. O viver estende-se à vida, a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Oi? Não estão ouvindo lá atrás? Ah, fica. Entende? Tá bom. Tá ok. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já fostes banhado pela claridade da fé viva, se fosse beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso Divino Mestre. Faz isso e viverás. Então veja o que Emmanuel nos traz. Quando, na verdade, a gente pede algo, esse algo, ele já está dentro de nós. Nós é que temos que viabilizar o acontecimento daquilo que a gente está pedindo. Então, se você está pedindo a salvação está dentro de você mesmo, através das suas atitudes. Então, ele deixa claro que quando você não faz aquilo que o seu coração está falando, é porque te falta responsabilidade, te falta decisão e medo do serviço áspero. Olha que interessante isso. Então, isso é uma verdade. Muitas vezes você vai fazer algo e aquele que a gente chama de anjinho da guarda, que a nossa consciência te fala, será mesmo que você vai fazer isso? Será mesmo que você deve fazer isso? Então, as respostas, elas estão dentro de nós mesmos. Porém, muitas vezes, nosso retardo de crescimento espiritual, a nossa condição ainda faz com que a gente não assuma a frente daquilo que deve ser assumido. A gente tem medo ainda. A gente tem medo da responsabilidade, a gente tem medo de tomar decisões que são boas para a gente, e principalmente medo do serviço que vai aparecendo com esse serviço. Então, para a gente
melhorar esse entendimento, para a gente ficar assim, mais munido, mais conhecimento em relação a esse capítulo, eu fui procurar lá um livro chamado Desperte e Seja Feliz, da Joana Arias e ditado do Arivaldo Franco. Então tem um capítulo dentro desse livro chamado Inteireza Moral. Quer dizer, a moral por inteiro. É isso que a gente tem que um dia ter. Uma moral por inteiro. Eles chamam de inteireza moral. O texto diz assim: a quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga, adia as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Ou, quando tentam equacioná-los, fazem-no de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. Então, por exemplo, essa semana eu tive uma conversa, né? Às vezes a conversa é até por conta que você está tão aberto a essa questão da composição do estudo, que a conversa me trouxe assim, um exemplo para essa lição. Eu encontrei com uma senhora, e ela me contou, uma senhora já com os filhos todos criados, 3 filhos criados, ela me contou que na juventude dela, ela era casada com um homem, um engenheiro de construção, que se pôs a conseguir trabalhos vultuosos na construção civil, referente à construção civil, através da corrupção. Então, por exemplo, se ele entrar numa concorrência pública, ele já ia com a oferta para aqueles que estavam fazendo o exame da concorrência pública. Quando ela percebeu que esse dinheiro estava entrando muito fácil, porque ele estava conseguindo muitos trabalhos muito vultuosos em dinheiro, ela apertou, ele contou, olha, não, é fácil, você chega lá, você dá o dinheiro para fulano, ciclano, beltrano, e você não tem a concorrência, você já está lá na frente. E ela então falou, eu não quero isso para a minha vida, você saia disso, porque isso não é certo. Olha a inteireza moral dessa senhora, ainda jovem. Saia disso porque eu não concordo com isso. E ele falou, não, eu não vou sair disso. Agora que eu estou vendo a cor, imagina, de jeito nenhum, não vou sair de jeito nenhum. Então ela com os 3 filhos dela e se retirou, falando, nosso casamento termina aqui porque as minhas concepções são outras e eu não quero participar disso. E foi criar os filhos sozinha. Hoje eu tenho todos os 3 filhos criados, a última agora fazendo medicina, ela, aquele suor para criar esses meninos, com a profissão dela, que ela tinha. Então ela falou para mim, eu jamais poderia viver uma vida ao lado de uma pessoa onde eu ia viver o dinheiro, que é um dinheiro corrupto. Um dinheiro angariado a partir da corrupção. Segundo, que exemplos meus filhos teriam ao lado do pai? Então isso a gente está chamando assim de inteireza moral. E como Emmanuel falou, neste momento em que ele entrou para esta vida de corrupção, ele teve que tomar uma decisão. E ele tinha que, nessa decisão, escolher entre ter conforto, entre aspas, muito conforto, ou ele continuar na luta do dia a dia, do dinheiro honesto. A decisão está lá dentro de nós. Como disse Lucas nesse capítulo aí, como disse Jesus, a resposta da salvação da sua alma está dentro de você. Está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Nós fazemos com esse livre-arbítrio o que quisermos. O fato decorre da ausência de inteireza moral, que foi o que aconteceu com esse moço. Do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições e do medo de enfrentá-las com decisão firme. Então, veja, ele fez uma análise. Ainda que seja uma análise muito rápida, ele fez uma análise. Entro ou não entro nesse negócio? Vou ou não vou? Mas se eu não for,
Eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter vida boa, eu vou ter... Se eu não entrar, eu vou ter aflições. E então, ele teve que tomar uma decisão, e ele não foi firme nessa decisão. Ele caiu para o lado da corrupção, para o lado da perdição de si próprio, né? Nessa encarnação, até o momento que ele possa acordar para uma nova solução na vida dele. A fraqueza de caráter propõe uma trégua à situação perturbadora, diminuindo os efeitos danosos dos incidentes, sem ir ao encontro dos fatores que a desencadeiam. Então, você entra nessa e você não faz a análise dos fatores que vão acontecer dali para frente. Acomodação, por um lado, insegurança pessoal, por outro, e somam-se inquietações que terminam por atropelar o ser mais tarde, dificultando-lhe a autorrealização, o discernimento e a harmonia. Então, aquele momento na sua vida é um momento crucial. Você está entre tudo aquilo que você vai ganhar e a perda da sua harmonia. A astúcia substitui, então, a sabedoria, e o improviso torna-se o lugar da programação adequada. Diante de qualquer atividade, torna-se imprescindível a decisão consciente, portadora de amadurecimento, que permite a identificação dos defeitos, assim como a maneira mais eficaz para canalizá-los. Então, pensa um pouquinho como é importante esse capítulo na vida da gente. É como se Jesus estivesse aqui dizendo assim, olha, tome a decisão certa. Está aí, ó, está dentro de você. Todas as vezes que você tiver que fazer uma escolha, a decisão acertada está lá, no âmago do seu espírito. Não deixe que todas essas causas externas e até mesmo o assédio de espíritos mais trevosos, irmãozinhos menos felizes, venham a ti influenciar em decisões que você depois vai ter que carregar o ônus desse erro. No livro do Chico Xavier, aquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Existe um que ele vem aqui coroar o nosso pensamento, que estamos tendo, essa conversa que estamos tendo. O Homem dos 20 Contos. Um amigo de Belo Horizonte disse um dia ao Chico, tenho ido ao Centro Luiz Gonzaga sempre que me é possível, e nas preces tenho rogado que eu ganhe na loteria. E vendo a estranheza do médium, acentuou, se eu ganhar, darei ao Centro Espírita 20 contos. Os dias correram e o homem ganhou a sorte grande. Isso é real, são histórias reais do Chico. 200 mil cruzeiros naquela época. Quando isso aconteceu, sumiu de Pedro Leopoldo. Se via o Chico em Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer na prosperidade crescente que o céu lhe concedera. Em minha ingenuidade, prometi uma dádiva a um tal no Centro Espírita, se melhorasse de sorte. Quanta asneira que a gente fala sem perceber. Era a desculpa dele. 14 anos rolaram e o homem da sorte grande desencarnou. Passado alguns dias, apareceu em espírito numa das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico, Chico, disse ao médium, buscando abraçá-lo, preciso pagar a minha dívida. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. Acalme-se, meu amigo. Agora é tarde, respondeu o médium. O câmbio mudou para você. Não se preocupe, a sua fortuna está em outras mãos. Porque nada disso, o dinheiro é meu. Já foi, meu irmão, você está desencarnado. A entidade gritou e acabou perguntando em lágrimas. E agora, que fazer? Então Chico amorosamente lhe respondeu, esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus.
paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. Amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem de 20 contos, já desencarnado, retirou-se chorando. Então, essa lição, ela vem reforçar esse texto do Divaldo, esse texto da Joana de Ângeles, da inteireza moral. Olha que difícil essa coisa da inteireza moral, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente faz um exame, né? Não, mas eu não sou corrupto, imagina, eu nunca peguei nada de ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Só que a gente já veio aqui, já deu um passo grande chegando ao centro espírita. Então, muitas coisas a gente já aprendeu. Então, existem muitas coisinhas pequenas que a gente ainda cai na armadilha. Né? Como Jesus disse, está aí, ó, dentro de você a lição. E a gente vai carregar para a desencarnação coisas que a gente podia não ter feito ou podia ter feito. Então, essa análise, né? A todo momento que surgir uma dúvida, a gente tem que acionar o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda. Às vezes uma vez eu vi um homem, recentemente, não foi muito tempo não, ele passou perto de um milharal, e ele falou assim, eu vou entrar lá bem no meio do milharal e vou pegar 3 espigas para mim. Tem tanta espiga de milho aqui, não vai fazer diferença. Veja, é um furtozinho, é um furto pequeno. Talvez nunca ninguém vá perceber realmente que sumiram 3 espigas de milho. Mas aí é que está. E a inteireza moral? Como é que fica? Como é que fica a sua situação? Não diante de ninguém, porque ninguém viu, mas diante de você mesmo. Então, essas coisinhas é que a gente tem que começar a perceber no dia a dia o que significa na vida da gente. Porque se a gente está já numa era de regeneração, em que nós teremos que transformar esse planeta em algo muito mais bonito do que ele é, de solidariedade, de ser justo, de ter essa inteireza moral, nós temos que começar, todos nós, a fazer uma análise diária do que a gente faz. Porque é claro que a gente não vai assaltar um banco, é claro que a gente não vai dar um dinheiro lá para entrar na concorrência, mas e as pequeninas coisas? O que nós estamos fazendo, né? As pequeninas coisas. Então, o Divaldo faz umas perguntinhas através da Joana para a gente, né? O que deves fazer? Realiza o bem, a fim de lograres o êxito pleno. Estamos fazendo isso? A tarefa interrompida vai sempre aguardar uma conclusão. Então, eu tinha vontade de ir lá e ajudar. Não fiz, perdeu uma grande oportunidade, por pequena que seja a ajuda. Ninguém se desobriga de uma ação, gerando complicações futuras. Então, todas aquelas coisas que a gente fala, eu não vou fazer, imagina, e nem merece que faça isso, tem uma complicação futura. É Jesus falando para a gente, olha, o que Jesus falou para a gente? Vamos lembrar a frase de Jesus. Faze isso e viverás. Não é o viver, esse viver da gente. É o viver para sempre, é o viver eterno, é o viver na luz, é o viver em companhia de Jesus e de nosso Pai. A inteireza moral, ser moralmente inteiro, orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito, sem o concurso da dissimulação ou artifícios insensatos. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O êxito, portanto,
resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo, ou adiamentos para si mesmo. Sem prejuízos para o próximo e sem adiar para você mesmo. Porque quando você toma uma decisão boa, uma decisão de ajuda correta, de inteireza moral, você está ajudando o próximo. No caso do rapaz lá, que pagava para a concorrência, durante várias concorrências, pessoas que poderiam estar também se beneficiando, foram prejudicadas. Então, quando você toma a decisão correta, você está ajudando o próximo, mas mais que ajudar o próximo, você está ajudando a si próprio. Como Jesus disse, respondeste bem, faz a coisa certa. Você está sabendo como ganhar o céu. Não precisa me perguntar, você já sabe. Ama o próximo e ama a ti mesmo. Ama a ti mesmo fazendo o bem para você. Fazendo tudo que está certo, que está correto. Para finalizar, já está dando horário, tomar essas atitudes são muito difíceis, não é? Essas atitudes, elas precisam de uma alavanca dentro da gente. Porque a gente acostumou tanto a fazer o banalzinho, né? Deixa para lá, imagina, não sei o que, isso não faz fazer mal para ninguém, não. Ixi, imagina, só isso aqui, que bobagem, por que você vai estar achando casca, né? Pelo em casca de ovo, o que é isso? É só isso aqui que eu vou fazer, imagina, eu só vou pegar isso aqui, só vou passar na frente, na fila, o que é isso? Imagina, isso não é nada. José Carlos de Luca fala no livro Olho Mágico, temos de ser fiéis conosco, pararmos de sabotar a nossa própria felicidade. E é verdade, porque todas as vezes que você adia a sua evolução, você está sabotando sua própria felicidade. Quando concluímos por atingir determinado alvo, não basta termos a simples intenção de alcançá-lo. Então nós vamos sair daqui hoje falando assim, não, daqui para frente eu quero perseguir, eu quero ir atrás dessa inteireza moral. Mas como é que a gente vai fazer? A intenção, só a intenção de ter, segundo José Carlos de Luca, ela é fraca. Não é comprometedora, por isso facilmente descumprida. Então, todos nós temos a intenção. Dizem que o inferno de boas intenções está cheio. A intenção é um querer não querendo. É um quem sabe. Por isso, não levamos adiante a reeducação alimentar, não concluímos os estudos, não terminamos a leitura do livro, não voltamos para a academia depois da primeira semana, não concluímos o tratamento espiritual, não, porque ficamos somente na intenção. E aí, nossa vida é uma sequência de quases. Quase me formei, quase entrei no vestibular, quase passei de ano, quase. O que torna um objetivo possível de ser alcançado é a decisão que tomamos de atingi-lo. A decisão não é uma intenção. A decisão é forte. Emmanuel fala aqui no texto dele. A decisão é que impede de você seguir Jesus. A decisão é forte, ela é poderosa, porque gera convicção e confiança quanto ao alvo a ser conquistado. A intenção somente gera um pode ser. A decisão implica na certeza de um será. Quando se toma uma decisão, aquela que emerge das profundezas da nossa alma, sentimos que todo o nosso corpo tomou a decisão. Somos dotados de uma força explosiva que nos permite derrubar qualquer obstáculo que impeça a conquista do que decidimos. E então ele completa com uma frase do Anthony Robbins, um pensador, que nós vamos deixar essa frase aqui para a gente. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Então, todas as vezes que a gente está tomando uma decisão, pensa o que Jesus faria no meu lugar. E
Divaldo e Joana completam no livro Fonte de Luz o seguinte pensamento: depende de ti, depende de todos nós, agradecer ou reclamar, louvar ou não louvar, alcançar o topo da subida ou lamentar na baixada as dificuldades da ascensão, que afinal todos sofrem e os corajosos superam. Seja tu, sejamos nós, quem opta pelo bom, pelo nobre, pelo que traz felicidade. Então não tenhamos dúvida de que a inteireza moral, de que a nobreza dos nossos corações é o único caminho que vai nos trazer felicidade. Que Jesus nos dê forças para internalizar essa lição, que nós possamos perseguir uma melhora substancial, porque já é tarde, nós já tivemos muitas oportunidades de reencarnação, e essa daqui está acontecendo, tudo que está acontecendo, quem lê por aí, né, os livros, está vendo que tudo que está acontecendo é um chamado para os trabalhadores da última hora, que somos nós, para que tenhamos uma firmeza, tenhamos inteireza moral para sermos diferentes, para alcançarmos a luz. Oração? Gente, mesmo? Então vamos concluindo, serenando nossos corações na certeza de que vamos perseguir, que vamos tentar, que vamos nos esforçar para cumprir pelo menos um pouquinho da lição que aprendemos hoje. E pedimos a Jesus que nos ajude, que esteja ao nosso lado, nos intuindo, conversando com a gente, para que consigamos melhorar sempre, cada vez mais, em direção à luz, à iluminação. Pedimos a Jesus por todos que estão aqui, por todos nós, Senhor. Cada um de nós trazemos dentro do nosso coração e da nossa mente as intenções que colocamos diante de Ti. Orai, Senhor meu Deus, olhai, Senhor meu Deus, por todos aqui, por tudo que nós trouxemos aqui, por tudo que nós esperançamos aqui neste momento, por todos os nossos filhos, irmãos, irmãs, esposas, parentes, amigos, que estão nos nossos corações, que estão nos nossos pensamentos nesse momento. A todos que estão nas redes sociais, nos ouvindo nesse momento, também cada um de vós, que Jesus possa recolher as suas aspirações, recolher tudo que estão nos seus pensamentos, para que o melhor lhes aconteça. Senhor, pedimos pelo nosso Brasil, pedimos pelos nossos governantes, pedimos pelo planeta Terra, que a luz do Senhor se faça presente nesses momentos tão difíceis que estamos atravessando. Que todos no planeta Terra possam receber a santa vacina, que essa vacina seja realmente santificada por Ti, Senhor, cada dose, para que possamos combater o coronavírus e que possamos, Senhor, ser extremamente agradecidos por tudo que estamos recebendo nestes dias que estamos vivendo. Maria de Nazaré, siga conosco. Mãe querida, Mãe de Jesus e nossa, nos proteja, nos guarde e guarde a todos nós, citados aqui nos nossos pensamentos. Que assim seja, amém.